Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um estudo sistematizado da doutrina espírita. Hoje nós vamos dar início ao módulo 15, que vai abordar a lei de reprodução. Esse módulo está dividido em 3 roteiros e hoje nós vamos estudar o roteiro 1, casamento e celibato. Antes eu gostaria de convidar vocês para que nós pudéssemos fazer a nossa prece. Deus nosso Pai, nós agradecemos pela oportunidade que temos de estarmos reunidos para estudar mais uma vez a doutrina espírita. Hoje, abordando um tema tão importante sobre o casamento e o celibato, que nós, através dessas instruções, possamos saber como nos comportar diante das situações que envolvam os relacionamentos humanos. Pedimos à equipe espiritual licença para começarmos esse trabalho e agradecemos todo o amparo que recebemos desde já. Assim seja. Quando eu vi que o tema da exposição seria esse, casamento e celibato, eu gostei muito, porque diante de tudo que nós estamos vivendo, essa pandemia ela forçou com que os casais, com que as pessoas que mal se encontravam, que passavam o dia todo fora de casa, passassem mais tempo juntos, e com isso acabou surgindo mais conflitos. A gente tinha aí dentro de uma casa, os casais que trabalhavam o dia inteiro, as crianças na escola, e agora passaram a ficar muitas horas juntos, e disso acabou advindo vários conflitos. Eu tenho observado muito o meu casamento, de alguns amigos, de familiares, e tenho visto que essa dificuldade tem sido muito grande. Inclusive, semanalmente eu me surpreendo com alguém que está terminando uma relação. Seja uma pessoa que eu conheço pessoalmente ou pelas redes sociais. Eu não sei se vocês também têm observado isso, mas acredito que sim. Casais que eu imaginava que eles iam passar uma vida inteira junto e que acabaram rompendo essas relações. Relações essas que nós aprendemos na doutrina espírita não deram início nesse momento, mas sim foram planejadas anteriormente. Então, nesse estudo, nós vamos sim falar sobre o celibato, mas a maioria dele, o nosso foco principal, o nosso foco, no caso, vai ser no casamento, nas questões relacionadas ao casamento. Esse roteiro ele tem por objetivo dizer qual a visão espírita do casamento e do celibato e refletir sobre a inconveniência da abolição e dissolução do casamento. Ao longo do estudo, embora não tenha sido um objetivo expresso pelo ESG, nós também vamos fazer algumas reflexões sobre as crises que nós temos no relacionamento e por que, da onde advém essas crises, e a gente vai ver que são repertórios que nós fomos construindo ao longo do tempo em relação a uma visão romântica dos relacionamentos. Então a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso e vamos ver algumas alternativas para lidar melhor nesses relacionamentos. Como referência para os estudos, nós utilizamos o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro Vida e Sexo de Emmanuel e Sexo e Evolução, do Walter Barcelos. Utilizamos também o livro Amor a Dois, escrito pelo Andrei Moreira, que estuda bastante essa relação entre os casais, tanto do ponto de vista da visão espírita, quanto da visão sistêmica. Vou trazer uma pesquisa relatada pela Nete Guimarães em um dos seus seminários, que vai abordar essa questão do casamento também, e as 5 linguagens do amor, que por coincidência, se é que existe coincidência, a gente sabe que não, eu li agora na quarentena esse livro e trouxe algumas ideias principais sobre as linguagens de amor que os casais possuem. Primeiro, então, a gente vai ver qual que é a definição do dicionário para casamento. O dicionário vai dizer que o casamento é um contrato de união ou um vínculo estabelecido entre duas pessoas que institui deveres conjugais. Então a gente percebe que é uma definição assim que não leva em conta aspectos espirituais. É uma definição puramente legal, de obrigações legais, entre que uma das partes tem obrigações, ambas as partes têm obrigações e deveres.
Mas sempre quando nós estudamos um determinado assunto, nós precisamos conhecer o que a palavra significa dentro do contexto estudado. Se nós estamos fazendo um estudo sobre a doutrina espírita, que envolve conhecimentos, é importante a gente entender o que o casamento, qual é a visão espírita do casamento. Na questão 695, Kardec indaga a espiritualidade. Será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? O que Kardec quer dizer? O casamento, que é um costume que está na legislação humana, ele é contrário à lei natural, à lei divina? E os espíritos são sintéticos na resposta. Eles dizem que é um progresso na marcha da humanidade. Então a gente vai ver que o casamento não só está de acordo com a lei divina, como ele marca um progresso, porque a gente vai ver que antigamente os homens primitivos não adotavam a prática do casamento. Eles tinham uma relação puramente material entre si, como acontece entre os animais. E aí, no livro Vida e Sexo de Emmanuel, ele vai nos dizer que o casamento ou a união permanente entre dois seres, como é óbvio, implica regime de vivência pela qual duas criaturas se confiam uma à outra no campo da assistência mútua. Essa união reflete as leis divinas, que permite que seja dado um esposo para uma esposa, um companheiro para uma companheira, um coração para outro coração ou vice-versa, na criação e desenvolvimento de valores da vida. Então percebam que nessa relação, duas criaturas se confiam uma na outra no campo da assistência mútua. E a gente percebe que é exatamente isso que acontece, né? Quando você tem um companheiro, uma companheira, geralmente ele vai ter desenvolvido virtudes que você ainda quer conquistar, assim como vice-versa. Tem coisas que você vai estar ensinando e tem coisas que você vai estar aprendendo. E mesmo naqueles relacionamentos extremamente difíceis, em que nós achamos que não temos nada para aprender, nós podemos, no mínimo, aprender a como não fazer. Então, o que a gente vê é que existem leis sábias que governam a nossa encarnação. Cada núcleo familiar, ele geralmente vai nascer de um planejamento reencarnatório, na qual espíritos antipáticos e simpáticos vão se encontrar para que possam se burilar interiormente. Inclusive, a gente vai ver em nosso lar, no processo de planejamento reencarnatório do Segismundo, um instituto de planejamento onde as reencarnações eram elaboradas. E isso tudo acontece para quê? Para sempre que a gente vai ter oportunidade, é na família que nós vamos ter oportunidade de nos transformar do ponto de vista moral, de domarmos as nossas más tendências. Então, muitas vezes você tem a sensação de que você está escolhendo aquele companheiro nessa existência, quando, na verdade, esse compromisso já foi assumido anteriormente, enquanto vocês estavam no plano espiritual, enquanto nós estávamos no plano espiritual. Ou isso foi escolhido por benfeitores, quando nós não temos condições de fazer isso, mas sempre vai servir essa união como um palco pedagógico para que a gente possa desenvolver as nossas virtudes. Ainda falando sobre a visão espírita do casamento, no livro Sexo e Evolução, a gente vai ver que o Walter Barcelos vai dizer que o casamento deve ser, pois, a união permanente de um homem e uma mulher. Aqui a gente vê que na época era essa linguagem, né? A gente ainda não falava muito das relações afetivas, mas é claro que a gente pode atualizar essa visão, né? A união de dois espíritos atraídos por interesses afetivos, vínculos sexuais profundos. Essa união não é uma invenção humana, mas sim o resultado da lei divina, que nos criou para um regime de interdependência. Então percebam que nessa união eles se sentem atraídos por interesses afetivos, mas também por vínculos sexuais profundos. E é esse respeito em relação aos vínculos sexuais profundos, a gente precisa lembrar que essa ligação sexual ela deve estar sempre baseada na responsabilidade recíproca. Nós precisamos nos lembrar que estamos nos envolvendo com um outro ser humano. Então, essa relação
essa pessoa a qual você está se envolvendo, ela é dotada de sentimentos. Então é importante que essa energia sexual seja sempre trocada de modo construtivo. Mas o que é essa energia sexual? A gente vai aprender que a energia sexual ela é uma das forças criativas da alma. E Emmanuel vai nos dizer que o sexo é uma energia criativa, mas o amor necessita estar junto dele para funcionar por leme seguro. Essa força criativa nós podemos utilizar a gente pode utilizar não somente no ato sexual. O que acontece muitas vezes é que essa energia ela é canalizada apenas para o ato sexual. Então um dos cônjuges acaba tendo isso muito, muito potencializado na relação. Isso é muito importante para ele, porque ele acaba muitas vezes não canalizando isso em outras áreas que é possível de ser feita. Então a gente vai ver que a relação sexual ela é sempre algo muito bom para o casal quando ela é aurida por amor, por respeito, mas ela também pode ser direcionada, essa energia, para outras áreas. Por exemplo, quando a gente vê um compositor fazendo a letra, né, de uma música, a melodia, ele está empregando energia sexual. O maestro, ao reger uma orquestra, um cientista, nas suas mais diversas descobertas, está empregando energia sexual. O cozinheiro, a cozinheira, o palestrante, no seu ato de falar, está se fazendo utilizar dessa energia. A dançarina, o dançarino, a artista, na caridade, na mediunidade com Jesus. Nós estamos fazendo uso dessa energia. Então, vocês podem pensar, mas Fran, então se você está falando que eu posso usar essa energia em outras áreas, você está querendo dizer que eu devo me abster das relações sexuais no meu casamento? Certamente que não, né, gente? Porque a gente aprende com Jorge Andréia que o sexo ele é vida e evolução quando as emoções pulsam nas asas do bem comum. Sexo é luta, tormento e desequilíbrio, atraso evolutivo, quando nós abastarmos dos sentimentos na satisfação sexual temporária animal, que não acompanha o sentido real da vida, onde sempre estão presentes os implementos da sinceridade e trocas afetivas. Então, o que eu quero dizer para vocês é que essas forças só nos geram algo sadio se elas forem trocadas em regime de troca equivalente. Quando nós trocamos com aqueles que vibram com o mesmo nível de respeito que nós. A cada troca energética, nós deixamos um pouco de nós com outros e pegamos um pouco do outro para nós. Do contrário, essa troca gera desgaste. Por isso que a gente comenta que a energia sexual ela pode também ser distribuída, ser canalizada em outras atividades, para que quando ela for utilizada no ato sexual, ela sempre seja utilizada num ato sexual repleto de amor e de respeito, considerando o outro como um ser humano dotado de sentimentos. Essa parte, então, ela é baseada num estudo científico que foi realizado por um grupo de fisiologistas e que a Nete, que é uma palestrante espírita, ela vai contar sobre essa pesquisa. E ela conta que eles estavam estudando um grupo de pacientes que tinham uma lesão na medula e que, portanto, eles haviam desenvolvido paraplegia e, com isso, perderam a sensibilidade e a mobilidade da cintura para baixo. Esses grupos de pesquisadores, eles estavam tentando desenvolver técnicas de reabilitação para que esses pacientes pudessem ter uma melhor qualidade de vida. Então, inicialmente, a pesquisa ela não tinha nada a ver com sexualidade. Só que durante o contato com esses pacientes, eles começaram a escutar que alguns dos pacientes relatavam que eram capazes de manter relações sexuais, inclusive de sentir prazer sexual. E eles começaram a se perguntar, mas como que isso é possível? Porque se você perde a mobilidade da cintura para baixo, tecnicamente você não poderia sentir esses tipos de sensações, uma vez que a sensibilidade desses órgãos estava comprometida.
Mas como isso era um discurso muito recorrente entre eles começaram a investigar para tentar compreender como que aquilo acontecia. E eles verificaram que esses pacientes que relatavam conseguir ter relações sexuais, eles apresentavam respostas cerebrais compatíveis com isso. Eles foram verificar se a lesão na medula havia sido parcial e não total, para que eles pudessem apresentar aquele tipo de comportamento. A equipe foi dividida e eles foram estudar o paciente. Porque não era todos os pacientes com paraplegia que conseguiam ter relações sexuais. Era apenas um grupo desses pacientes. E qual foi a surpresa? Os pacientes que conseguiam ter eram os pacientes casados. Porque nesse tipo de relação não estava envolvido apenas os estímulos físicos, mas também os estímulos emocionais. Então, a relação que era estabelecida entre esses casais era uma relação que ia além da esfera material. Então, o que eles descobriram é que o prazer sexual ele precisa de 50% de estimulação física e 50% de estimulação emocional. Então, quando eles analisaram o prazer, eles viam que os estímulos emocionais também atuavam nos órgãos sexuais. Então, por isso que os paraplégicos também conseguiam manter ereção, porque o estímulo emocional causava resposta biológica. Eu gosto muito desse exemplo e sempre quando eu vou falar sobre essa parte de energia sexual, eu gosto de trazer, para a gente ver como, embora nós estejamos vivendo, né, o nosso espírito, nós estamos num corpo físico, e sejamos tão dependentes dessa matéria e precisamos tanto dessa matéria para poder evoluir, a influência que o nosso espírito, que as relações que nós estabelecemos com os nossos parceiros que vão além da esfera física, podem inclusive atuar na matéria. E aí a gente vai ver que Emmanuel vai nos dizer que quando que a troca de energia sexual deve ser saudável e respeitosa. Emmanuel vai nos dizer que quando essas trocas de energia ocorrem dessa maneira, elas nos fortalecem, elas nos dão uma sensação de ânimo, uma sensação de alegria, uma força que nos move para a vida. Então, o relacionamento ele precisa o quê? Ele precisa de troca. E essa troca ela precisa ser de ambos os lados. Deve ser gerado um fluxo nas relações. E eu gosto muito de um exemplo que o André Moreira dá, que ele vai falar o seguinte, que assim como quando nós queremos ventilar um ambiente, não basta eu chegar e abrir uma janela, eu preciso que esse ar entre, mas eu preciso que ele saia por outro lugar. Então, nós precisamos para isso abrir portas e janelas para que ocorra um fluxo. Os movimentos das relações afetivas são sempre bilaterais, seja o tipo de relação que for estabelecida. Então, a todo momento nós estamos dando e recebendo. Se você está num relacionamento que você só quer dar ou só quer receber, você não consegue estabelecer um fluxo. E isso causa angústia, porque não há fluxo que se estabeleça nessa relação. Eu não posso só esperar do outro e nem o outro apenas esperar de mim. É preciso que seja estabelecida uma comunicação, uma reciprocidade de ideias, que ambos os lados em convívio de interdependência se esforcem e se dediquem a esse relacionamento. Então a gente vai ver que o casamento não é, pois, somente um contrato de compromisso jurídico, muito diferente do que a gente viu pela definição do dicionário, né? Mas muito mais. Um contrato espiritual de consciência para consciência, de coração para coração, onde surgem compromissos mútuos, materiais, afetivos, morais, espirituais e kármicos, determinando responsabilidades intransferíveis de apoio mútuo. Então, a união significa reestabelecimento de laços. Não basta eu estar num casamento porque eu assinei um contrato jurídico. É preciso eu estar nesse casamento porque algo deve ser aprendido e algo deve ser ensinado nesse relacionamento.
Não basta eu aguentar o companheiro até o final dessa encarnação. Eu vou aguentar esse companheiro até o final dessa vida, porque já me livro logo dele, não preciso voltar em outra existência. Não. Porque se você falar isso, você não entendeu. Você está com ele para o desenvolvimento de virtude, para o refazimento de laços, para que você possa enxergar o outro como um outro, um ser, um espírito em evolução, dotado de qualidades, dotado de defeitos, e não como uma extensão das nossas vontades e do nosso capricho. Então a gente precisa deixar isso muito claro, porque senão o que a gente está fazendo? A gente não está resolvendo nessa vida o que foi proposto. A gente vai ter que voltar outro momento para resolver isso. Então nós podemos ver que o casamento ele é sempre um progresso na marcha da humanidade. Mas o que pensar? Mas a gente sabe que muitas pessoas preferem não se casar e optam por uma vida celibatária. Qual é a visão, então, que o Espiritismo tem sobre isso? Primeiro é importante a gente saber qual que é a definição do dicionário para a palavra celibato. Celibato, então, seria o estado ou a condição do adulto que não é casado. E nós vamos ver que podemos dividir o celibato em compulsório, aquele celibato que é forçado, a pessoa não tem outra opção, se ela quiser seguir dentro de um determinado segmento, ou a gente vai ver que tem um celibato voluntário. E qual é a visão espírita, então, do celibato? Aqui tá casamento, a gente tá trocado, tá? Vamos ver? Na questão, então, 698, Kardec pergunta: o celibato voluntário representa um estado de perfeição meritória aos olhos de Deus? O celibato voluntário. Então, aqui ele vai tratar da escolha do indivíduo que opta por não casar. Isso é voluntário aos olhos de Deus? E os espíritos respondem: não. O celibato não é meritório. E os que assim vivem por egoísmo desagradam a Deus e enganam o mundo. Então, não é meritório aos olhos de Deus. Não coloquei a resposta aqui, gente. Não é meritório aos olhos de Deus porque é algo que não dá para ser universalizado. Imagina se todas as pessoas escolhessem o celibato. A própria humanidade pereceria. Não pode haver mérito em algo assim, em algo que não dá para ser universalizado. A que tipo de celibato, então, os espíritos estão se referindo? Eles estão se referindo ao celibato compulsório. Porque o celibato ele vai contra a natureza e é fonte de muitos males. Paulo já alertava que ele tem uma aparência de sabedoria, uma humildade fingida, que nada tem a ver contra a satisfação da carne. A gente vai ver que o celibato sacerdotal ele foi decretado pela Igreja Romana ainda lá na Idade Média, a partir de 1537. Então, o que eles fizeram? Para defender, né, isso estava muito relacionado com a questão de defender o patrimônio, a fim de que isso pudesse virar alguma disputa por herdeiros. Então, no ano de 1537, ficou decidido que se um sacerdote romano se casasse, ele seria excomungado. E ele ficava impedido de exercer todas as suas funções espirituais. Se um homem fosse casado e ele em algum momento optasse por virar sacerdote, ele tinha que abandonar a sua esposa. Isso vai contrário à lei de amor, né? Imagina, ele estava casado com uma pessoa, vou ser padre, vou ser sacerdote, então eu vou abandonar. E a esposa, ela tinha que fazer voto de castidade. Porque se ela não fizesse, ele também não poderia ser. Então a gente vai ver que ele foi decretado pela Igreja Romana não por motivos espirituais, mas por algumas considerações políticas, por considerações financeiras. Porque vocês concordam que o padre sem família, ele era um instrumento muito mais fácil de ser manejável pela hierarquia eclesiástica. Enquanto que o padre que tivesse família, além dele ter esses compromissos para com a família, quando ele morresse, a herança dele ia ficar para a família. Já o padre, né, o sacerdote celibatário, quando ele morre, a herança fica para a igreja. Mas a gente vai ver que existe um celibato que é
meritório aos olhos de Deus, que é o celibato voluntário. Esse celibato, ele é diferente por quê? Porque ele favorece a espiritualidade, enquanto que o obrigatório não favorece. A gente vai ver que muitos conflitos de sacerdotes são advindos disso. Porque depois fica muito difícil para a pessoa controlar os impulsos das forças sexuais. E acabam fazendo isso de modo abusivo com outras pessoas, de modo secreto, que depois acaba sendo revelado. E isso não é algo específico da Igreja Católica, da Igreja Protestante, não. A gente já viu problemas em relação a isso dentro do próprio movimento espírita. Mesmo o espiritismo não prevendo nenhum tipo de comportamento que você não possa se casar para poder ser um trabalhador espírita. Não tem isso. Mas mesmo assim, pessoas que adotam esse tipo de postura, aparentemente por conflitos e por muitas vezes comportamentos advindos de outras religiões e outras existências, acham que para dar um ar de santidade não podem se envolver com outras pessoas, não podem ter uma família. Então acabam depois assumindo posturas extremamente prejudiciais, como nós vimos no próprio movimento espírita, pessoas que se diziam espíritas, mas que na verdade não tinham, de fato, não compreendiam o que a doutrina espírita ensina. Isso poderia ser resolvido se o celibato dentro das religiões fosse algo opcional. Esse tipo de postura teria menos chance de acontecer. Então a gente vai ver que lá na questão 699, Kardec vai dizer o seguinte: da parte de certas pessoas, o celibato não será um sacrifício que fazem com o fim de se votarem, de modo mais completo, ao serviço da humanidade? O que Kardec está perguntando? Quando o celibato é feito, a escolha pelo celibato é feita por amor à humanidade, isso é meritório aos olhos de Deus? Então agora ele foi específico no que ele está querendo dizer. E aí os espíritos respondem: isso é muito diferente. Eles disseram que não era meritório quando é por egoísmo. Todo sacrifício pessoal é meritório quando feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, tanto maior o mérito. Então a gente percebe que a resposta é diferente porque a condição é outra. Se for feito por amor à humanidade, ele vai estar renunciando aquilo em favor de uma sociedade maior. Então a gente sabe que o objetivo da vida corporal é o progresso da alma. E se a pessoa escolhe fazer aquilo por amor à humanidade, deixando de repente de abrir mão de a constituição de uma família, de um apoio familiar, de vivenciar essa experiência, né, com um companheiro, com uma companheira, de ter filhos, para que ele possa praticar verdadeiramente essa lei de amor à caridade e estender esse amor a outras pessoas, isso sim é meritório. Então, os irmãos que agem, eu coloquei aí para vocês, a gente tem Madre Teresa, a Irmã Dúcio, o Chico, o Divaldo. Essas pessoas, elas agem por amor. Elas amparam os irmãos de humanidade utilizando, não porque a energia sexual delas foi estancada. Na verdade, elas canalizam essa energia sexual com outros objetivos, com objetivos de natureza espiritual. Então a gente vai ver que a abstinência em matéria de sexo e celibato, na vida de relação, pressupõe a experiência da criatura em duas faixas essenciais. Então, para a pessoa se abster de sexo e de se relacionar com outra pessoa, ela pode ter dois motivos. Ou são os espíritos que escolhem semelhantes posições de forma voluntária, para que eles possam se burilar no curso de determinada reencarnação, ou daqueles outros que se veem forçados a adotá-la por inibição, por força de inibições diversas. Então a gente vai ver que existe uma diferença entre o celibato voluntário e o celibato forçado. O celibato forçado, o celibato compulsório é sempre algo muito complicado, que uma hora ou outra a pessoa pode acabar vindo se revoltar sobre essa pressão, essa exigência que foi sido feita a ela e acaba se equivocando e cometendo grandes erros.
Agora a gente vai entrar numa parte que é o nosso segundo objetivo em relação à abolição do casamento. Na questão 696, Kardec vai dizer que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento. Então nós vimos que o casamento ele está de acordo com a lei natural, porque do contrário, olha o que eles respondem, do contrário seria uma regressão à vida dos animais. Então Kardec vai começar dizendo que se houvesse apenas uma união ao acaso, nós estaríamos regredindo, porque o casamento, como nós aprendemos na doutrina espírita, ele não é apenas uma união dos corpos, mas ele é um compromisso entre almas, para que eles possam se ajudarem mutuamente, para que eles possam desenvolver virtudes. Então, o que a gente vai ver é que quando eu opto pelo casamento, né, por um compromisso maior, a sociedade como um todo ela acaba reparando nesse elo moral. E com isso, esse casal se ajuda, esse casal evolui, esse casal ele tem mais chances de poder conquistar aquilo que ele se propôs a conquistar nessa existência. Agora, a abolição do casamento, como ele diz que seria uma regressão à vida dos animais, por que ele fala isso? Porque ele nos colocaria abaixo de certos animais que nos dão exemplos de uniões constantes. Então a gente vai ver na natureza alguns animais que vivem junto a existência inteira com um único parceiro, né? Se assim eu posso dizer. A gente vai ter o papagaio, o castor, o cisne, o lobo cinzento, a coruja. São tudo espécies são tudo algumas espécies que vão dar exemplos dessas uniões constantes. Mais adiante, na questão 697, está na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade absoluta do casamento? Bom, primeiro então ele mostrou que o casamento marca um progresso e está de acordo com as leis morais. Agora ele quer saber, e a separação? E a indissolubilidade do casamento? Está de acordo com a lei moral? Os espíritos respondem. A indissolubilidade, o fato de você não poder se separar, né, era uma lei humana muito contrária da natureza. Mas os homens podem modificar as suas leis, só as da natureza são imutáveis. Então, por que ele fala isso? Porque houve uma época que era proibido separar. Mas o certo é que o que a gente tem que ter em mente é que a responsabilidade pelas escolhas, tanto do casamento, da separação, é do espírito. Então ele tem a opção de escolher tanto um quanto o outro, mas é sempre de sua responsabilidade. Mas a indissolubilidade, o fato da pessoa não poder se separar, isso é contrária à lei natural, é contrária à lei de Deus. Por quê? Porque todos nós somos dotados de livre-arbítrio. Nós temos essa condição, nós podemos escolher o que fazer das nossas relações. E vamos responder pelo que nós tivermos feito. Mais para frente, a gente vai ver que há uma discussão em torno das altas taxas de dissolução das uniões. A gente vai ver que, na maioria das vezes, as uniões elas representam instâncias de reajustes espirituais. Então, para nós espíritas, nós sabemos que essas uniões elas são resultados de decisões tomadas ainda no plano espiritual, antes de nós reencarnarmos como espíritos. Seja porque nós recebemos a orientação de espíritos elevados, quando nós, enquanto espíritos desencarnados, não temos condições de fazer esse manejamento das nossas faculdades, ou por consequência dos compromissos que livremente nós assumimos antes de encarnar. Então, essas uniões, elas estão previstas tanto nas provas expiatórias, quanto nas missões que nos regeneram e nos santificam. Mas mesmo assim, a gente vê que a taxa de divórcio é muito grande no mundo atual. Mas elas deixarão de existir um dia quando a humanidade estiver mais moralizada. E nesse sentido, os espíritos nos orientam que quando nós percebemos que a união dos sexos
ela deve ir além das características materiais, mas que ela deve estar baseada, relacionada, assentada na lei de amor. Esses relacionamentos, esses casamentos serão mais duradouros. Então, o que a gente vê é que a lei de amor nem sempre é levada em consideração nos relacionamentos. Não se leva em conta a afeição de dois seres que, por sentimentos recíprocos, se atraem um para o outro. O que se cogita não é da satisfação do coração, e sim do orgulho, da vaidade, da cupidez, numa palavra, de todos os interesses materiais. Quando as bolsas estão bem cheias, diz-se que os esposos igualmente são e muitos felizes hão de ser. Nem a lei civil, porém, nem os compromissos que ela faz se contraiam, pode suprir a lei de amor. Se esta não preside a união, separar-se por si mesmos os que à força se uniram. Se a gente não tem a lei de amor por base, uma hora ou outra as diferenças vão ser tão altas que a gente não vai dar conta de manter esse relacionamento. Então, as uniões infelizes que acabam, e aí disso, como as pessoas geralmente se unem por interesses extremamente materiais, por interesses que vão além de olhar ao outro, mas sim com interesses voltados somente a si, a gente vê uniões infelizes que acabam se tornando criminosas, dupla desgraça que se evitaria se, ao estabelecerem as condições de matrimônio, se não abstraíssem da única que os sanciona aos olhos de Deus, a lei de amor. Então, nos relacionamentos, nós precisamos levar outros fatores em consideração. É preciso que nessa relação tenha admiração. Eu preciso olhar para aquilo que o parceiro tem de bom, enquanto característica moral também. Não é apenas o material, a beleza, a condição financeira. A beleza importa, é claro que importa. Nós vamos ter atração por aqueles que dentro da nossa referência nós consideramos como bonitos, como belos. Isso precisa existir, não tem como. Mas não só isso deve ser levado em consideração. A união, sempre lembrando que não são de corpos apenas, são a união de almas, de espíritos que se comprometeram em outro momento. Mas então, será que eu preciso procurar pela minha alma gêmea? Existe alma gêmea? A gente vai ver que não. Não existem almas gêmeas, mas sim almas afins. O Espírito André Luiz vai nos dizer que nós somos seres inteiros, que nos relacionamos com outros seres inteiros, que, portanto, essas pessoas têm aspectos em comum, mas nós sempre seremos dotados de nossa individualidade. Quando nós tentamos tirar isso, as relações elas ficam complicadas. Então, esse é um ponto muito importante do relacionamento. Quando eu me relaciono com outra pessoa, eu não deixo de ser um indivíduo. Eu não deixo de ter os meus próprios gostos, os meus desejos. Eu quero o meu espaço em determinado momento. Mas precisam haver momentos de conexão, momentos de intersecção. Se cada um também quiser só viver o seu lado e não ter momentos, não ter desejos e interesses em comum, essa relação fica prejudicada. Mas não adianta você querer tornar somente um, como muitos dizem, né? Uma só pessoa, uma só carne, não, porque são espíritos diferentes, com qualidade, com conquistas diferentes, com virtudes, com vícios, que estão ali para se ajudar, que terão interesses em comum, mas sempre manterão a sua individualidade. Então, a gente tem algumas ideias na nossa cabeça que acabam prejudicando, né, essa nossa visão de um amor extremamente romântico. E o Andrei vai dizer que os contos de fadas eles acabam criando essa ilusão do amor romântico, né? E ele vai dizer que os contos de fadas não deveriam terminar em foram felizes para sempre, porque é justamente ali no momento do casamento que vai começar a luta. Eu gosto muito de uma ilustração feita por uma artista venezuelana, Maria Guadarrala, que ela vai retratar como seriam se as princesas fizessem terapia. E ela vai explorar muito a ideia desse amor romântico, né, que foi muito criada no século
XVIII, XIX, pela indústria do entretenimento, né, a Disney, que reafirmou com a ideia desse príncipe encantado, que a nossa vida deveria ser um conto de fada. Então ela vai mostrar as princesas na terapia. Não vai dar tempo de eu abordar com detalhe, como eu havia me planejado, mas basicamente o terapeuta falaria para Cinderela: dançaram por algumas horas numa festa e agora ele é o amor da sua vida? Fale-me mais sobre isso. Né? A gente conhece a pessoa um dia, já acha que encontrou o amor da vida. Preciso que essa relação, que você conheça melhor essa pessoa que você está se envolvendo. Você foi viver com 7 homens desconhecidos e aceitou comida de estranhos? Me surpreende o quão rápido você entrega a tua confiança. O cara mentiu o tempo todo e mesmo assim você casou com ele? Que é a Jasmine. A gente acha que a pessoa mente, a pessoa mentiu muito enquanto namorava, mas quando casar vai ser diferente, a gente vai mudar a pessoa, a gente não muda não. Depois a gente vai ver a Ariel, a pequena sereia. Então basicamente você mudou por completo para poder se encaixar no mundo dele? E por último a Bela. Tem outras princesas, mas eu só trouxe essas. Não importa quantos livros ele tenha te dado de presente, ainda assim ele sequestrou você. Né, que relata aqui que muitas vezes a gente se agarra ao mínimo sinal de humanidade de uma pessoa e mesmo assim nós somos submetidos à violência verbal, a abuso psicológico. Achei muito interessante, né? Retrata muito bem como que a gente vem essa ideia desse amor romântico, esse amor idealizado que está tão presente no nosso repertório. Mas a gente precisa entender que na hora que a gente decide viver com uma pessoa, não é o felizes para sempre, porque é nessa hora que a gente vai ter contato muitas vezes com perda de expectativa, com insatisfação, com desilusão, mas também vão ter momentos bons, alegrias, cumplicidade, mas a gente precisa tirar essa ideia de conto de fadas. Então isso tudo está muito relacionado o quê? Pela essa ilusão criada pelos filmes, pelas novelas, que elas nos incentivam a esperar por relações que sejam perfeitas. Então a gente vai ver muitos filmes de comédia romântica nos mostram situações que só existem na ficção. E nós lidamos diariamente com espíritos imperfeitos, com pessoas que têm os seus conflitos. Nós não somos perfeitos e ainda esperamos a perfeição do parceiro. Então o que acontece? A gente idealiza o parceiro. A gente atribui características para o cônjuge, maioria delas que ele não possui. E aí quando a gente vai conviver, vai morar junto com essa pessoa, a gente acaba, na convivência, você não se relaciona com a pessoa que você criou, você se relaciona com a pessoa real, e aí começam um monte de conflitos. A gente precisa então aprender a ver as pessoas como elas são, e não como nós gostaríamos que elas fossem. Quanto maior a defasagem entre aquilo que você idealizou e o que a pessoa é de fato, maiores serão esses conflitos. Então você e o seu cônjuge não vão se transformar em só em uma só pessoa. Vocês vão ter momentos que serão compartilhados, coisas em comuns, mas vocês precisam manter a sua individualidade. Aí eu trouxe um livro para vocês que é As 5 Linguagens do Amor, em que o autor vai dizer que muitas pessoas perguntam o que acontece depois do casamento. Né? A gente reclama, antes do casamento não era assim. E por que nós reclamamos? Segundo o autor, porque nós ansiamos por esse amor romântico, né? Isso está enraizado na nossa formação psicológica. E para manter um diálogo efetivo com a outra pessoa, nós precisamos utilizar uma linguagem que o outro compreenda. Se eu falo português e me relaciono com uma pessoa que fala o inglês, eu preciso aprender a falar o inglês para me comunicar com ela, para que esse processo de comunicação se estabeleça de uma forma mais proveitosa. O mesmo acontece com a nossa linguagem emocional e de amor. Ela pode ser diferente da linguagem do cônjuge, mas nós precisamos nos comunicar também no que o cônjuge entende por amor. Eu explico melhor isso para vocês. Depois de mais de 30 anos de aconselhamento conjugal, o autor desse livro, ele chegou à conclusão que existem basicamente 5 linguagens emocionais de amor. O que é isso? São 5 maneiras das pessoas falarem e entenderem o amor emocional. Essas linguagens elas têm algumas variações, mas basicamente elas são 5. É muito raro o casal ele ter a mesma linguagem de amor. O importante é a gente compreender qual que é a linguagem de amor do outro, porque senão você pode achar que está sendo claro e demonstrando seu amor para o seu cônjuge, quando na verdade aquilo não é significativo para ele. Então,
o livro aconselha com que a gente descubra a maneira como o nosso parceiro se sente amado. E ele vai dizer que existem 5 linguagens, tá? Palavras de afirmação são aquelas pessoas que gostam de elogios, tá? Mas a gente está falando aqui de elogios sinceros. Então, quando elas gostam de elogios, não somente quando vocês estão na frente um do outro, mas quando vocês estão perto de outras pessoas. São aquelas pessoas que gostam de ouvir eu te amo, palavras encorajadoras, gentis. Essas pessoas elas têm muita dificuldade em lidar com a crítica. Então, se o seu cônjuge, a linguagem do amor dele é palavras de afirmação, você criticando ele, você vai estar comunicando a ele que você não gosta dele. Eles têm muita dificuldade em lidar com a crítica. Outra linguagem de amor é o tempo de qualidade. Essa pessoa gosta de ter a atenção completa de alguém. Não é você sentar com a pessoa e estar ali mexendo no celular. Ela quer que quando vocês estejam juntos, de fato, você esteja presente. É aquela pessoa que gosta de olhos nos olhos, de conversar. Então, se o seu cônjuge reclama que você nunca tem tempo suficiente para ele, provavelmente a linguagem de amor dele é tempo de qualidade. A outra linguagem de amor é presentes. Essas pessoas que têm como linguagem de amor presentes, elas amam presentear as outras pessoas. Essa não é a minha linguagem de amor, né, aqui de casa, porque a gente raramente se presenteia. Mas sempre tem algum amigo ou alguém da família que gosta de presentear. Ela se sente feliz, ela ama através de presente, não precisam ser presentes caros. Você deve conhecer alguém assim, que vai viajar e sempre traz uma lembrancinha? Então, a linguagem de amor dessas pessoas é presente. Então, qualquer lembrancinha que você der a ela, ela vai pensar que você lembrou dela. Então, ela vai se sentir amada. A outra linguagem de amor é atos de serviço. Essas pessoas elas vão se sentir amadas quando o cônjuge faz algo por elas, quando elas se sentem cuidadas. Então, quando você ajuda o companheiro a cuidar das coisas dele, ou a companheira a cuidar das coisas dela, e elas sempre vão demonstrar amor cuidando dos outros, cuidando da organização da casa, dos afazeres, e a pessoa vai se sentir amada exatamente quando você fizer algo por ela. Quando ajudar com a casa, quando ajudar com os filhos, levar o cachorro para passear, se responsabilizar para cuidar de algo dela. É dessa maneira que ela se sente. Quinta linguagem, toque físico. São aquelas pessoas que gostam de ficar abraçadas, que gostam de receber carinho. Quando saem de casal, geralmente tem um dos casais que estão sempre juntos, que se acariciam. Essas pessoas elas precisam do toque. O toque faz com que elas se sintam amadas. Então, essa é a linguagem de amor do cônjuge, o toque. Então, geralmente, nós temos mais de uma linguagem, né? Uma que é muito forte em nós e outra que é secundária. Para encerrar, então, o texto nos traz que quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhe transmitissem aos filhos e que fossem 2, e não um somente, a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. A união, o casamento, deve visar um fim único, a felicidade mútua dos cônjuges e, consequentemente, a dos filhos. E aí, gente, tem um ponto muito importante. Os nossos filhos precisam ver os pais bem, para que eles se sintam bem. Filho nenhum vai ficar feliz vendo os pais tendo uma relação extremamente desequilibrada, desrespeitosa. Então, muitas vezes, quando a gente vira mãe, acho que nós mulheres, os homens também, muitas vezes nós nos direcionamos muito para o filho, para a cria. Nos preocupamos com eles, nos dedicamos muito a ele e esquecemos do nosso companheiro. E isso não é saudável para o relacionamento. Assim como o pai também pode se dedicar muito ao filho e esquecer da esposa, ou se dedicar a afazeres profissionais e esquecer do lar. Às vezes, a gente se dedica muito, a gente pode se dedicar até muito a uma atividade de caridade, esquecendo de cuidar do lar. Então, a gente precisa estar atento para isso. E uma outra coisa importante é que os filhos tendem a repetir o comportamento que eles vivenciaram dentro de casa.
A constelação familiar, que não é uma prática espírita, mas é uma prática que nos ajuda a compreender, através do estudo dos antepassados, o comportamento que nós temos agora, vai nos mostrar que muitas vezes os filhos que viveram relações em que os pais traíram as mães, ou que as mães traíram os pais, acabam repetindo esse comportamento. Eles sabem que isso não foi bom. Eles percebem, mesmo que eles percebam que isso não é certo, inconscientemente aquele é o modelo de família que eles tiveram. Eles vão ter muita chance de reproduzir. A constelação familiar, quando eles estão ilustrando determinados casos, eles chegam a essa constatação. Então, o que nós temos falado para os nossos filhos, o que nós temos vivenciado dentro do nosso lar para os nossos filhos? Nós precisamos cuidar dessas relações. Então a pergunta que fica é: que tipo de relação estamos vivendo? E se a gente não está ainda casado, não encontrou uma pessoa, que tipos de relacionamento nós temos buscado? Começar uma relação com alguém que já assumiu de antemão compromissos com outra relação, o que você pode esperar disso? Se uma pessoa atraiu o outro para ficar com você, será que com você vai ser diferente? Não adianta a gente procurar perfeição onde não tem. Quando as coisas já não começam certo, dificilmente o desfecho vai ser bom, vai ser favorável. Então, a gente precisa lembrar que quem não se ama, quem não se respeita, não está pronto para amar o outro. Tem uma frase no nosso lar que vai dizer: temos consciência, à luz do entendimento espírita, que há casamento de amor, de fraternidade, de provação, de dever, e que o matrimônio espiritual se realiza alma com alma, representando os demais simples conciliações indispensáveis à solução de necessidades ou processos retificadores, embora todos sejam sagrados. Então, todas as experiências que nós vivenciamos é importante. Lembre-se, você está lidando com outro ser humano, dotado de sentimento. Nós temos responsabilidade por isso. Se a gente não der conta disso nessa existência, a gente vai voltar numa outra existência, talvez numa condição ainda mais complicada. Então eu gostaria de agradecer vocês pela companhia, dizer que esse é um tema muito rico de literatura. A gente tem muito material dentro da literatura espírita para a gente poder estudar. E eu agradeço vocês pela companhia e convido vocês para a nossa prece. Deus nosso Pai, nós agradecemos pela oportunidade de estudarmos esse tema tão importante. Nós aprendemos que as relações conjugais têm muita importância na nossa vida e que nem sempre nós vamos encontrar espíritos simpáticos, mas encontraremos exatamente aquilo que nós precisamos para a nossa transformação moral. Que possamos ter força e coragem para cumprir os compromissos assumidos no plano espiritual. Que possamos fazer a nossa parte, domando assim as nossas más tendências. Que eu possa aprender com o meu parceiro, com a minha parceira, aquilo que ela tem de bom. Aquilo que ele tem de bom para me oferecer, as virtudes já conquistadas, e que posso ensinar também aquilo que eu já conquistei. Que possamos caminhar juntos nessa união, buscando uma felicidade relativa que nos cabe e proporcionando isso também aos frutos advindos dessa relação. Agradecemos a inspiração, a tutela dos benfeitores que dirigem esse trabalho. Que assim seja, graças a Deus. Eu agradeço então vocês mais uma vez pela atenção, desejo que vocês tenham uma ótima noite e até o nosso próximo estudo. Tchau!